Iniciamos neste sábado abençoado, deleitoso na presença de Yahushua, mais uma reunião. Gostaríamos muito que você participasse, ainda tem tempo, ainda há tempo. Às 17 horas e 18 minutos, aqui estamos na expectativa da sua chamada através do Skype, hora final 1. O tema maravilhoso que o Espírito de Yahushua colocou no meu coração e que já foi, inclusive, feita uma chamada nesse sentido, encontramos em Canô de Galut, capítulo 1, versículo 18, Apocalipse, o livro das revelações, que vamos tratar hoje de um assunto que alguns malucos têm procurado divulgar através da internet, ao contrário do que ensinam as Escrituras Sagradas. E Yahushua diz: eu sou o que vive, fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Está vivo para todo sempre. As Escrituras afirmam que o inferno não foi feito para o homem, mas para Satanás e seus anjos. Eu estava, inclusive, hoje, meditando ali nesse tema, e aproveito a oportunidade para informar que nosso irmão Yahushua, lá de Florianópolis, está participando conosco desta reunião e que também vai nos abrilhantar pelo Espírito da Verdade com uma mensagem que fará parte desta gravação. Portanto, aguarde. Mas dando continuidade aqui ao tema, eu estava pensando o seguinte: o Altíssimo não vai mandar alguém inocente para o inferno. Não é mesmo? Embora saibamos perfeitamente que o inferno é o desfecho, o acontecimento final do julgamento dos ímpios, que é inclusive a mensagem que o irmão Yahushua vai publicar também juntamente conosco, tem uma inferência assim ao juízo, ao castigo que virá sobre todos os homens, sobre toda a terra, daqueles que não obedecem. Porque a Bíblia é bem clara quando diz também em Tessalonicenses que ele tomará vingança dos que não conhecem, os que não obedecem ao Evangelho, né, a mensagem gloriosa do nosso Salvador amado. Mas estávamos falando que o Altíssimo não manda alguém inocente para o inferno, para a condenação eterna. Embora saibamos perfeitamente que o inferno é o desfecho após o julgamento, o juízo final, mas aqueles que partem desta vida já têm dois destinos: ou o paraíso, ou então o lugar de tormento eterno, e que vai culminar com o inferno, ao contrário do que alguns malucos ensinam. Será um lugar de tormento eterno, conforme Canô de Galut 20:10. Serão atormentados de dia e de noite. Essa ideia de que a alma vai ser extirpada, vai desaparecer, isso é muito confortável para o ímpio, para aqueles que gostam de viver na imoralidade. O que nós aprendemos nas Escrituras, inclusive com uma outra inferência também lá, o que chamam parábola do rico e Lázaro, que na realidade não é uma parábola, mas um fato verídico, porque parábola não contém nome próprio, e ali está explícito ali o nome de Lázaro. Então, não é uma parábola, é um fato verídico que ocorreu em que época? De Abraão. Eles têm Moisés, Yahushua e os profetas, ouçam-nos. É dizer que o pobre foi salvo não porque era pobre, mas porque ouvira a Torá, ouvira a recomendação na época, como a mensagem salvífica para todos os povos. Hoje nós temos o privilégio
da graça, do favor imerecido do nosso Salvador amado. Então o inferno, a Bíblia fala, as Escrituras afirmam que o inferno não foi feito para o homem, mas para Satanás e seus anjos. E o homem será lançado eternamente no inferno, aqueles que não conhecem e não obedecem a palavra do Altíssimo. Lá no livro de Telerrim também nós encontramos, capítulo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Yahuwah. Esquecer-se dele já é o primeiro passo, né, irmão meu Joshua? Quando a pessoa começa a se esquecer do Altíssimo, mesmo conhecendo, já é uma predisposição maligna para acabar de vez se apostatando da fé. O salmista também, no Salmo 103, nós encontramos esta maravilhosa exortação: e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então não podemos nos esquecer. Quando o crente, o Filho do Altíssimo, começa a se esquecer, começa a ocupar a sua vida excessivamente com as coisas deste mundo, então ele está correndo risco de morte. Apocalipse 1,18, portanto, nos adverte e nos incentiva a pensarmos que nosso Salvador amado, Yahushua, está vivo para todo sempre, tem as chaves da morte e do inferno, e que Ele é o único capaz de escrever os nossos nomes nos livros da vida. Naquele dia, no dia do julgamento final, o que vai predominar no julgamento é no ato de conferir no livro da vida se ali contém ou não o seu nome. Irmão Yahushua, agora fica à disposição também, fica na liberdade do Espírito para compartilhar conosco esta revelação que você teve também sobre o juízo eterno, sobre esta palavra maravilhosa que o Espírito de Yahushua colocou no seu coração. Fique à vontade. Você pode falar o mais perto possível do microfone, tá bom? Mais perto possível do microfone. Pode continuar, por favor. Então nós vimos aqui, de acordo com a palavra reveladora do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Altíssimo Soberano, ele revelar, de acordo daquilo que está escrito em 3:7 de Amós, aqui no registro do Código Sagrado, e de acordo com a sua revelação pelo profeta, nós vimos que também aqui ele falou usando o profeta Yahushua. E diz a palavra aqui, ela vai mais fundo ainda. Tem diversas passagens na ressalva, no comparativo. E ele diz mais. E isso ireis e alegrar-se-á o vosso coração. E os vossos ossos reverdecerão como a erva terra. Então a mão do Todo-Poderoso Altíssimo Soberano será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o virá em fogo e os seus carros como um polvorim, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Altíssimo sobre
Aleluia. Nós vimos também que através da palavra o Eterno tem falado profundamente aos nossos corações. Nesses últimos tempos, que nós vimos que cada vez fica mais, a coisa fica mais difícil, mas isto nós devemos nos conformar, porque isto é a palavra. E agora o Eterno ele tem falado com mensagem profunda para que o seu povo e aqueles filhos da águia maior, ele possa estar sempre alerta como um verdadeiro atalaia. Não a nós, mas ao seu santo nome, o Verbal Joane. Então a gente vê que isto é verdadeiro e também de grande aceitação. Tem algo também mais que o Eterno tem falado e tem mostrado através de outras pessoas ungidas, que assim ele tem, de acordo com a sua palavra, usado os seus servos e seus intérpretes porta-voz. Quero também, não por mim, mas de acordo com a vontade do Todo-Poderoso, Soberano, o Altíssimo, de acordo com aquilo que o Eterno tem registrado e também revelado, nós devemos aceitar e abrir o nosso coração mais e mais para a sua palavra, de acordo com aquilo que o Eterno ordena. Isso aí, irmão. Muito obrigado. Exaltado seja o nome do Altíssimo. Vocês tiveram o privilégio de ouvir as palavras do sábio irmão lá de Florianópolis, Meruchua, mais de 80 anos de idade, né, irmão? Mas convicto na fé, sempre jovem na presença do Altíssimo. É isso aí. A promessa escritural é 120 anos, quer dizer que nós temos aí um saldo bem animador, né? Estamos falando sobre juízo do Altíssimo, a participação do irmão Meruchua com esta palavra, lembrando aos amigos, lembrando a todos que nos assistem, que Yahushua, uma vez por todas, já encerrou as portas do inferno para aqueles que o recebem como seu Salvador. Eu às vezes uso alguns epítetos, algumas expressões um pouco fortes, mas o próprio Salvador amado chamou de louco, né? Insensatos, aquele rico, né? A Bíblia diz, as Escrituras Sagradas, louco, esta noite te pedirão a sua alma, o que tens preparado para quem será. Então, quando eu chamo alguém de doido, de maluco, eu não estou inventando, nem ofendendo por conta própria. A Bíblia tem sérias exortações também, quando ele afirma lá, raça de víboras, né? E tem várias exortações, vários epítetos, e quando nós temos autorizações do Espírito da Verdade, nós usamos sim, para que a sua mente, que às vezes está meio cauterizada, ela possa ser despertada. E aqui está nos falando, nos garantindo, portanto, as Escrituras, que o nosso Salvador amado é vivo, real e verdadeiro, para todos sempre. Tem as chaves da morte e do inferno. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Tudo está nas mãos dele. Portanto, aquele que está realmente dependendo dele, tem uma garantia eterna. Vamos orar. Salvador amado, não temos palavras para te agradecer. O privilégio que nós temos hoje de te conhecermos em espírito e verdade. Sabemos que tu estás vivo porque o teu espírito nos revela esta realidade incomparável, exclusiva. Agradecemos-te
ó Espírito da verdade, pela certeza que tu colocas em nós e que o nosso Salvador amado está vivo para todos sempre e que tem as chaves da morte e do inferno. A morte e o inferno não mais terão direito sobre nós, a morte eterna e a condenação. Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Yahushua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queremos que milhões de pessoas que nos assistem em todo o mundo, os milhares que acompanham em vários países, possam ter este mesmo privilégio de conhecer-te em espírito e em verdade. E pararem de uma vez por todas de brincarem com suas almas, de brincarem de religião e aceitarem o único e verdadeiro que pode livrar do inferno e da condenação eterna. Raulu, Raululim. Aminal. Amém.